Meu nome é Jarina, tô agora com 45 anos. Apareceu no meu feed aí o Adriano com o processo dele aí da mentoria Raízes e Asas, né? Muito tempo eu venho buscando curas, né, pra mim. Preenchi o formulário do Adriano, mandei. Mas eu muito cética, assim, né? Até nessa conversa falei pro Adriano, olha, meus problemas começam na primeira infância. Não acredito que seja uma questão da parte perinatal, né? A parte intrauterina aí, da gravidez da minha mãe e tal. Acredito que venha depois, porque depois aconteceu muita coisa mesmo, em minha infância muito difícil. E eu achava que eu sabia onde estavam aí as raízes dos meus problemas. E nesse momento da minha vida, eu tava buscando apenas, assim, não tava buscando realizar nada. Até comentei com o Adriano, assim, que eu tava meio sem sonhos, assim, meio desacreditada, meio sem esperança, assim. E a única coisa que eu queria era sentir um pouco de paz e me sentir o mais confortável possível dentro da minha pele. E me sentir mais leve, me sentir bem e curar algumas coisas que aconteceram, né? Então, tipo, lá em 2022 eu sofri uma perda gestacional. Antes disso, vários tratamentos para engravidar, nenhum deu resultado positivo, né? E aí sempre vinha aquela frustração, né? Então, acredito que uns 7 anos aí tentando. Mas aí, então, depois dessa perda gestacional, eu fiquei assim, com um buraco existencial, assim, que perder um filho, né? Nada vai preencher aquele buraco ali. E parece que tu não vai sair daquele buraco, assim, da depressão nunca, né? Mas sempre fazendo terapia, né? Fazendo psicoterapia, tratei com medicamento também, tive crise de ansiedade. Desde a gravidez, da gestação, eu já tinha crise de ansiedade. E aí, cheguei pro Adriano, né? Comecei a fazer a mentoria, né? E aí começou a trabalhar algumas coisas. E eu lembro muito, assim, que quando ele perguntava assim, o que que tu deseja, o que que tu sonha? E eu falava, não, eu só quero sentir um pouco de paz, eu nem ansiava mais ser mãe, aquela questão tinha ficado meio desligada, assim, meio pra trás. O que o Adriano mais trabalhou, comigo pelo menos, né? Porque cada pessoa vai ver de uma forma a mentoria, né? Então, comigo foi a aceitação dos fatos como eles aconteceram, né? Repetições de ciclos familiares, né? Transgeracionais, que essa questão de perdas através de aborto espontâneo é uma questão que vem, que eu tenho conhecimento da minha avó materna, aconteceu com a minha mãe também e comigo, então, tipo, é uma repetição de ciclo. Só a mexer nas questões lá da gestação da minha mãe, né? E aí ali foi clareando muita coisa. Ali foi clareando que, tipo, a minha mãe teve uma gestação de risco durante os 9 meses, né? Ela ficou em repouso total, né? A perna para cima. O medo dela de perder era constante, né? Porque antes disso ela tinha perdido uma bebê de colo, né? 3 meses de vida. E depois da bebê de colo, ela teve uma perda gestacional, que era um menino já, mas ele estava com 8 meses, já estava prestes a nascer. Então, foram duas perdas aí. Imagina o medo que ela passou. Também teve um ponto-chave aí que a gente trabalhou depois, que foi uma questão que a minha mãe, ela ia muito ao túmulo dessa minha irmãzinha, né? Essa que nasceu, que tinha 3 meses quando faleceu, e me levava junto, né? E ela ia chorar no túmulo, ela ia rezar, mas ela ia chorar. O Adriano me explicou que esse foi um dos grandes gatilhos, um dos grandes motivos para eu me sentir a criança errada. E aí ele me explicou que isso praticamente bugou a minha cabeça, porque a criança não entende na hora, mas joga pro inconsciente, né? Que a minha mãe não queria a mim que estava do lado dela, ela queria aquela criança que estava lá no túmulo. E isso foi uma das grandes chaves aí que a gente virou, que era o que fazia eu me sentir a pessoa errada. Por ali a gente começou a puxar, e aí a aceitação, né, das coisas como elas aconteceram, até da perda gestacional, que era uma coisa difícil de aceitar, difícil de entender, principalmente, né? E a gente foi trabalhando isso. E aos pouquinhos aí a gente foi chegando no fio da meada, né? Mas aquela coisa, eu não tava buscando mais ser mãe. Tinha parado com o tratamento, parado com tudo. Foi uma surpresa pra mim, acho que pro Adriano mais ainda. Quase no finalzinho da nossa mentoria aí, eu fui chamada na fila da adoção. Agora a gente tá aí alguns meses já com a nossa filhota. A gente fica se perguntando, sabe? Por que que eu tô vivendo tudo que eu tô vivendo e por que que eu tô passando tudo que eu tô passando e tudo que eu já passei na vida, se eu não vou deixar um legado pra ninguém, se tudo que eu passei, eu não vou conseguir passar adiante, né? É meio que aquela coisa da constelação de passar a vida adiante, sabe? Aí dá um vazio, assim, tipo, pô, pra quem que eu vou deixar? Por mais que eu tivesse, né, as minhas sobrinhas pra deixar, sempre fica aquela coisa, sabe? Sempre fica aquele vazio, assim. Mas, assim, chegou um momento que eu fiquei tranquila com isso. Pensei, não, se for a minha missão ser tia e deixar algum legado que eu puder para as minhas sobrinhas, tranquilo, mas isso depois da mentoria, né? Então, tipo, a gente vai aceitando e parece que depois que tu aceita e tu fica bem, o segredo para mim é ficar em paz. Em paz com a tua história, com o que te aconteceu. Eu acho que é aí que pega. Acho que aí é o grande segredo da coisa, né? E era isso que eu buscava. Então, eu não entrei na mentoria buscando ser mãe, buscando alcançar alguma coisa. Eu entrei só querendo me curar e ficar em paz. E realmente eu consegui. E aí, no momento que eu fiquei em paz,
base, aceitei e consegui preencher essas lacunas dentro de mim, a coisa aconteceu. Tanto que eu nem esperava mais, né? Mas aí quando acontece é maravilhoso, né? Aí a gente vai e ganha um novo propósito, né? Um novo sonho. Agora eu tenho muita coisa aí para deixar para minha filha também, para minha sobrinha. Tudo faz sentido. Depois que tu consegue, acho que ficar em paz consigo mesmo, com a tua história, entender que não tem nada de errado contigo, que tu não é a pessoa errada, né? Que tu não é um monstrinho ali, né? Então, tipo, tu consegue entender que tu é um ser humano, que tu é valioso sim, que tá tudo certo, que aconteceu o que tinha que acontecer e tu consegue assimilar as lições do que aconteceu contigo, aí tudo flui. E aí flui fácil, né? Tanto que eu já nem acreditava que as coisas fluíam na vida, né? Eu tava em busca disso. Cadê? Cadê a vida que flui fácil, leve? E as coisas vão acontecendo sem estar forçando, sem estar buscando, sem estar dando murro na ponta da faca, né? E agora tá tudo fluindo. Tá aí que nem o rio.